Boa noite a todos. Agora pode abaixar um pouquinho. Mais um ano que se inicia, o 30º de funcionamento do Grupo Francisco de Assis. Há 30 anos atrás, e ainda bem que o tempo só passa para o tempo, a Alice Marcos ligou para minha casa e disse assim: nós já nos conhecíamos, tínhamos feito um curso de educação mediúnica juntas, já tínhamos trabalhado juntas num outro espaço organizado, onde a gente aprendeu muito e a gente trazia sempre muita gratidão. Mas ela me ligou e disse assim: Luísa, eu pensei em fazer um pequeno grupo de vibração na minha casa, na sala da minha casa. E são só 3 pessoas, você não queria vir junto? Eu falei, claro. Eu não dou aula nessa noite, dava muitas aulas naquela época, e fui. E foi um ambiente de tamanha paz, serenidade e de possibilidade do desenvolvimento de uma sintonia leve, fina, de uma conversa, de um diálogo de alma com a espiritualidade. E a partir daí, a cada semana nós recebíamos 2 pessoas só para receberem o passe, porque o apartamento era pequeno. E de repente, um médico amigo ofereceu a clínica para que a gente pudesse atender mais pessoas. Então, todas as noites, a clínica era aberta, ele tinha um espaço organizado na clínica de fisioterapia, né? E durante anos nós começamos a atender as pessoas. Com o tempo, se formavam filas lá na Bernardino de Campos, quase com a Avenida Portugal. E a partir daí a necessidade de buscarmos outros espaços, e eles foram surgindo, trazidos evidentemente pela lógica subliminar, invisível do plano espiritual. E assim também é nas nossas vidas. Existe uma ação programática em que a nossa alma dialoga com um propósito maior, onde estão contidas razões inexplicáveis à razão comum, tudo aquilo que a gente já foi, já viveu, aquilo que a gente se propõe como crescimento pessoal e crescimento social no mundo tão necessitado. Hoje em dia, a carência de espiritualidade faz com que as pessoas busquem de alguma forma significado por toda a parte. E quando a gente consegue, aos poucos, perceber que a construção da espiritualidade não está ligada a uma estrutura de poder, a uma estrutura de doutrina, mas sim a uma escolha pessoal, uma opção amorosa da alma consigo própria, desenvolvendo uma escolha e aos poucos vai passando por um crivo, por uma peneira, cada decisão que vai sendo tomada na vida, em todos os campos da nossa vida.
a gente com a gente próprio, a gente nas relações amorosas, na família, na vida profissional e na vida social, como cidadãos. Esse crivo vai se tornando como a varinha mágica capaz de modificar cada minuto, cada escolha, cada atitude. Perpassa pelo fato da gente se tornar mais atento ao exercício de uma espiritualidade prática. O que significaria uma espiritualidade prática? Você ceder o lugar na fila, percebendo que alguém mais velho está sobrecarregado de pacotes, ajudar esse alguém mais velho a colocar os pacotes no próprio carro, coisas simples. Espiritualidade é um exercício de simplicidade. Talvez Francisco de Assis tenha sido revolucionário no sentido de ter sacado, percebido de repente que não se precisava de uma estrutura que colocasse as pessoas de joelhos, mas sim que nos tornássemos seres humanos diante de seres humanos. O exercício do amor é exatamente isso. Nesse livro, Léo Buscaglia, ele foi professor durante muitos anos da Universidade de Harvard. E ele conta algumas passagens, inclusive de colegas que acabaram acreditando na proposta de loucura dele, porque ele resolveu dar um curso lá para a década de 1950, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ele resolveu dar um curso de amor na universidade. O nome do meu curso vai ser Amor. E aí a coordenadora geral da universidade chegou para ele, e disse assim: mas você vai colocar esse título, E não é melhor colocar assim, curso para atuar como um modificador de comportamento? E aí ele virou e falou assim: não. O nome do curso é Amor mesmo. E o curso bombou, Foi um sucesso. No fim, ele acabou tendo que desdobrar aquilo, criar, uma metodologia de treinamento para professores, porque ele sozinho não conseguia dar conta de tudo, E depois de muito tempo ele conta que numa das conversas com essa coordenadora, ele falou assim: você se lembra o que você falou para mim no primeiro momento? Você falou assim: não vem com essas coisas românticas. A necessidade da coragem para exercer amor. O interessante é que um dos professores da Universidade de Harvard, que foi o organizador do curso de Sociologia, o nome dele é Sorokin, E ele resolveu enlouquecer também, e produziu um livro chamado Os Caminhos para o Poder do Amor. Esse foi um dos últimos livros dele, depois de toda uma obra sociológica. Mais do que isso, dentro da medicina, o professor Albert Schweitzer, com toda uma experiência muito séria de medicina na Alemanha e na Áustria, acabou se casando com uma brasileira e foi conhecer a Amazônia.
E aí, de repente, teve um momento brilhante, né, de delírio, né, e iniciou os primeiros hospitais, unidades pequenas de medicina tropical, numa época em que ninguém pensava nisso, né? Terceiro mundo visto como um campo que ficava largado à própria sorte, né? Ele disse assim, na inauguração de um dos hospitais em que ele acabou recebendo um prêmio internacional, né? Ficou sabendo que ele estava recebendo o Nobel de Medicina. E ele diz assim: estamos todos juntos, mas estamos todos morrendo solitários. E é muito esta a questão para que a gente possa pensar esse ano que está se iniciando. Um ano que está se afigurando profundamente instigante e desafiador logo de cara, né? Um pouco antes de vir para cá, não dava para deixar do coração ficar extremamente envolvido, né? E mexido mesmo, né? Ao ver aquelas fileiras enormes de imigrantes palestinos tentando voltar do seu local destruído. Uma estrada sem fim, no meio do deserto inóspito, humanidade como nós. Justamente numa semana em que uma das derradeiras sobreviventes, né, do campo de concentração de Auschwitz, eu acho que ontem passou em todas as televisões, né? Quando o repórter perguntou para ela o que a senhora gostaria de dizer para o mundo, ela parou e disse que cada ser humano perceba que é humano. Somos seres humanos. E é esse o crivo. De que maneira eu estou me permitindo ser humano? Como um Francisco de Assis, que andava nas estradas coerentas, ele, filho de um pai tão abastado, que podia ter todas as glórias do mundo e que resolveu ir abraçar a todos que ele encontrava, os doentes, os leprosos, os abandonados de uma Europa medieval extremamente cruel, das guerras feudais, das pestes, né? Das cruzadas. Aquele homem que resolveu ir para o Oriente, para a região da Síria, para evangelizar, para distribuir amor. É dentro dessa linha que é preciso que cada um de nós, né, saiba que falar de amor não é perder a cabeça. Pelo contrário, é encontrá-la. Estamos aqui para expandir e permitir a nossa inteligência espiritual, não só a nossa inteligência formal. No mundo que está se encaminhando para a inteligência artificial, é o assunto do momento, né? De que forma esses androides produzidos pela inteligência humana que está no bastidor poderão
também ter uma linguagem de amor. Na época que eu estava terminando a faculdade, há muitos anos atrás, em São Paulo, né, surgiu o famoso filme Blade Runner, né, em que um androide, de repente, sentiu amor. E tem um diálogo, que é mais um monólogo, daquela figura, né, robotizada, né, se permitiu chorar e ficou aliviado porque ele estava exposto à chuva, assim as lágrimas dele não seriam vistas. Foi algo que foi assunto de debates e debates em seminários na Universidade de São Paulo. O quanto é importante a gente investir na expressão do amor. De alguma forma, nós andamos tão tímidos, né, na produção de frases amorosas. Eu te amo, eu compreendo, eu perdoo. Qual é o seu projeto? No final do ano passado, eu atendi uma jovenzinha vivendo um momento bem difícil, em que ela estava quase desistindo da vida. E quando ela começou a ter mais confiança, né, eu falei assim, vamos hoje buscar uma resposta definitiva, aquela resposta que poderia ser utilizada num diálogo hollywoodiano, né? Ela falou, nossa, eu falei, digamos que você fosse o personagem, né? Que frase você encontraria para explicar o que te trouxe aqui? Aí ela parou. É que eu sempre sentia que ninguém me via. Vamos trazer isso hoje para nós. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, nos sentimos não vistos? Desde a infância, depois na adolescência, então, a jovem que vai para a festa, ninguém a tira para dançar. Depois, já mais adultos, ninguém me vê, ou seja, ninguém me compreende. É muito mais do que isso. Quantos de nós temos a dificuldade de parar para ouvir e para ver as pessoas com as quais a gente convive? Quer seja no ambiente de trabalho, na sala de casa. O filho que muitas vezes está lá fazendo uma porção de bobagem para chamar a atenção, para ser visto. Nós mesmos, quanta bobagem, né? Às vezes, quanto consumismo, né? Quanta coisa de enfeite para chamar a atenção. Me veja, por favor. Se a gente pensar bem, quantos de nós têm a dificuldade de olhar para o espelho e ter um diálogo profundo, generoso, a ponto de dizer para si próprio, eu te amo, viu? Conta comigo.
dizer isso para a figura no espelho. Quantos de nós vamos nos acumulando de tanta função para fugir do encontro essencial conosco próprio. Uma vez, num workshop terapêutico, havia mais de 40 pessoas, né? Foi proposta uma técnica, que eram os opostos em nós, chorar e rir. Então, a primeira proposta era que aquele grupo, que eram muitas pessoas, cada um se sentasse no chão, voltado para uma parede, tá? Que era um imenso de um salão, aberto, com ligação com a natureza, muito bonito. E foi colocada uma música muito triste, com o som de elefantes no momento final, porque eles se isolam, né? E existe quase que um choro daqueles elefantes antes de partirem. Era uma música produzida na Índia. E aquilo durou mais de 1 hora, tocando brandamente, cada um olhando para a parede. E quando a gente se percebeu, adultos, empresários, uma porção de gente de São Paulo, né? Estávamos todos nós chorando. Passadas são 1 hora, tocou um sino, e os terapeutas facilitadores do curso, lá no centro, pediram para que a gente se voltasse para o centro do sino. E aí os 3 olhavam-se entre si e gargalhavam. Aquilo deu uma braveza na gente, uma irritação. E quanto mais a gente ficava irritado, eles percebiam no semblante, mais eles riam, e mais eles gargalhavam. Uma coisa quase que circense. Os facilitadores, eles eram os clowns lá no meio. Até que, de repente, pelo insólito, pelo contraste, alguém começou a rir também. Aí o outro também começou a rir. Aí o outro também começou a rir. No fim, estávamos todos nós rindo, depois de chorarmos, de nos acabarmos. Eu nunca mais esqueci isso. Porque a gente estava encontrando a nossa humanidade e estávamos desenvolvendo também essa capacidade humilde de sentir amor. Amor pela alegria, amor pela dor, tudo isso está dentro de nós. E quem é o gestor e o administrador disso, senão nós próprios? Estamos aqui com espíritos para usar tudo aquilo que nós trazemos num arquivo que está lá e que muitas vezes não aflora, mas estamos aqui para encontrar respostas de respeito ao ser total e maravilhoso que cada um de nós é. Nós somos humanos e somos divinos. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Existe um milagre pronto a acontecer a cada dia, a partir de nós próprios, conosco mesmos. E quando a gente acreditar nisso,
a gente vai poder exercer a angelitude, a simplicidade, quase que ingênua. Olha a carinha desse Francisco de Assis, né? A bondade. Esse aqui era o Francisquinho da Alice. Iluminar o nosso caminho. Acender uma pequena vela no altar do nosso coração. E para isso a gente precisa compreender que nessa trajetória de júbilo, essa palavra tão antiga, júbilo, que é uma alegria diferenciada, é uma alegria sóbria, madura, sábia. Um dos passos escultores do júbilo em nós, de existir e de ser uma consciência capaz de lidar com cada situação na vida, é a partir daí que aflora o divino em nós, o Deus Criador. Aquele que sabe que pode dar jeito em tudo, que pode criar e se recriar, e criar o mundo a cada dia, com bondade, com generosidade, coragem e muita, muita humildade. Francisco de Assis sabia disso, e é por isso que os poderosos que conviveram com ele, os seus pés descalços, né, confiavam nele. Por quê? Porque ele trazia consigo uma energia de absoluta convicção e coerência. E conseguia ser absolutamente simples. O quanto é importante, a partir da reflexão de hoje, a gente descobrir que cada situação na nossa vida é uma oportunidade divina de exercer a alma. Durante quase 14 anos, nós tivemos um cachorrinho chamado Jimmy. Meu filho, que hoje está em São Paulo, tudo, foi ele que trouxe. Ele foi num pet shop lá nos Campos Elíseos, e um veterinário que tem os cães que ele vai recolhendo na rua, filhotes, tudo. E era um vira-latinha, um filhotinho. E ele foi buscar esse filhotinho, porque naquela época a gente tinha um fila maravilhoso, mas que desenvolveu uma catarata muito séria, e foi operada 3 vezes e não, ela voltava. Então ele precisava de uma contrapartida e um companheiro que fosse um pequeno guia para ele. E assim o Jimmy foi o companheiro do Iron, enquanto o Iron viveu. O Iron partiu, já era mais velho, tudo, e o Jimmy continuou lá em casa durante esse tempo todo. E ele era um professorzinho de amor. Agora, bem já mais velhinho, no final do ano, quase com um pressentimento, eu comecei a deixá-lo entrar para ficar um pouco na sala, na hora que estava vendo televisão, qualquer coisa. Coloquei até um laço vermelho no Natal, no pescoço dele,
E ele se sentava ao lado do sofá, muitas vezes quando eu deitava para ver uma televisão. E o que ele fazia? Com o focinho, ele batia no meu braço, como se dissesse: e aí, não vai fazer um carinho aí? Tá? Então essa é a derradeira memória que eu vou levar comigo do time. Ele já estava muito velhinho e o coração não aguentou. Dia 28 de dezembro ele partiu. Está lá enterradinho do lado do Iron, que foi companheiro, né? Os dois muito companheiros. Tem jardim grande e tudo mais. A falta, a perda e as tristezas que a gente tem na vida fazem parte das alegrias que a gente recebeu. E tem tanta gente que se defende do amor exatamente para não sofrer, quando na realidade a entrega ao amor é a garantia ornamental das tristezas e perdas que virão, porque tudo é transformação e a nossa alma compreende isso. Muitas vezes o nosso raciocínio linear nos afasta dessa compreensão maior. A nossa reflexão de hoje é para que a gente saiba, né, que aquilo que nós pensamos é muito menos do que aquilo que nós realmente sabemos lá no eu profundo. E o que nós sabemos e admitimos é muito menor do que aquilo que nós amamos. E o que nós amamos é muito menor do que tudo que existe. A nossa caminhada universal é para que a gente se prepare para abraçar e amar o mundo de uma maneira sem fronteiras. Quando a gente conseguir, em algum ponto da história humana, realizar isso, esse planeta terá realizado o seu salto evolutivo. Deixará de ser um mundo de expiação, de prova, para ser um mundo de regeneração e, mais do que isso, para saltar depois para um mundo de angelitude, de leveza, de bondade, um mundo que será merecedor dos sonhos do Criador, porque nós somos o melhor sonho de Deus, cada um de nós. É por isso que uma frase da doutrina, que é maravilhosa, é de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo. Quando ele perguntou a ela como é que ela resumiria o Evangelho, ela respondeu: ama e perdoa. Nessas duas palavras está contido todo o Evangelho. Quando eu estava alinhavando essas ideias,
faladoras de amor, eu me lembrei muito de algo, e como todo mundo tem alguma lembrança assim, bem marcante, né? Para mim, foi na minha infância o contato com um médico que era pai do meu tio casado com a irmã mais nova da mamãe. E eles, além de médicos, eles eram fazendeiros. Na região, atuavam na Santa Casa de São Paulo, na Santa Casa de Atibaia e na Santa Casa de Bragança, cujos pavilhões foram, inclusive, organizados pelo doutor Zefirino do Amaral, que era o pai, ele era um professor luminar da Santa Casa de São Paulo, ele era gastro, e ele ficou famoso por ser um diagnóstico numa época que não tinha máquina nenhuma, não tinha tomografia, não tinha ressonância, nada. Ele batia o olho e ele tinha uma penetração, um raio-x mediúnico em relação aos pacientes. Mas além de ser um grande cirurgião e um grande médico, ele era um homem bom. E quando chegava nos fins de semana, ele ia para a fazenda. A fazenda se chamava Pararanga. Era uma fazenda enorme, né? Uma colônia enorme. Era uma fazenda de café. Tinha capela, tinha missa, e ele tinha amigos que eram grandes artistas, inclusive o Brecheret, que é aquele que esculpiu o monumento às bandeiras em São Paulo, no Ibirapuera, né? Deixa que eu empurro, né? Como dizem os paulistanos, né? E um grande escultor. E além de tudo, ele gostava de pintar no estilo do Portinari. E o Brecheret ia para a fazenda com o doutor Zefirino, as mulheres eram muito amigas, tudo. E o Brecheret, então, foi esculpindo, tinha uma porção de francisquinho esculpido em madeira na capela da fazenda. Hoje a fazenda não está mais com a família do meu tio. Meu tio não deixou herdeiros, tudo, no fim ela foi vendida para um outro grupo. Mas a capela é tombada e tem todas aquelas figuras. E a Santa Ceia, o Brecheret pintou no mural, na parede, no fresco, né? Uma das paredes de entrada, assim, na lateral, era o rosto de toda a família do doutor Zefirino, né? Então, ao lado direito de Jesus, na Santa Ceia, estava o doutor Zefirino, né? Do outro lado, a dona Evelina, né? A esposa dele, e assim todos os filhos, netos, tudo. Isso a gente encontra aqui em Portinari também, em Brodowski, né? Que ele colocou toda a família na Santa Ceia. Isso era típico da arte no modernismo do Brasil. Mas o quanto de amor havia nisso? E o quanto de amor eu pude presenciar na minha infância, porque todo domingo o doutor Zefirino, que era um dos maiores médicos de São Paulo, ele ficava na varanda da fazenda, uma varanda larga, antiga, e ele consultava toda a colônia. Então formava aquela fila de pessoas, né? E eu achava aquilo uma coisa linda. E mais mocinha, eu sentava do lado dele, com muito respeito, né? E ele ia distribuindo remédio, perguntava, ele sabia o caso de cada um. E de um outro lado também tinha uma caixa com uma série de vidrinhos que parecia homeopatia, mas era líquido, né? E um dia eu perguntei para ele, ele disse assim, e que remédio é esse que o senhor dá para umas pessoas aí? Ele virou e falou assim, isso
aqui é água com açúcar ou água com sal. Eu falei, mas como? Ele falou, isso chama placebo, né? Mas por que o senhor dá isso daí para as pessoas? Porque isso daqui é para aqueles que eu já sei que é só fricote. Né? Ele tinha uma acuidade médica, e aí eu falei, mas doutor, como é que o senhor faz isso? Ele virou e falou assim, menina, fica quieta, porque amor também cura. E ninguém pode sair daqui sem um remédio na mão. Olha a psicologia. Né? Então, é dentro, né, dessas consultas de domingo na fazenda Pararanga, que eu acabei de me lembrar tantos anos depois, né, é que a gente sempre tem a oportunidade de dar uma resposta inventiva, amorosa, delicada e gentil. As pessoas estão precisando ser vistas, abraçadas. A terapia do abraço. Tem um livro chamado A Terapia do Abraço. Esse livro, A Terapia do Amor, da Kathleen Keating, eu gosto demais da abordagem dela. Inclusive, é muito bonito porque é todo ilustrado com dragões apaixonados, dragões paternais, maternais, amigos. E ela vai contando sobre todos os tipos de amor e sobre todas as oportunidades. Nós precisamos voltar e lembrar o que há na semente na nossa alma, que é exercer amor. E ela inicia assim: para os céticos, os incrédulos, os desesperados, para todos os que perderam a fé na força do amor. Em meio a avanços, recuos e tropeções, tenho direcionado toda a minha vida para a expansão da minha humanidade divina, a grandeza interior que amplia continuamente minha alma e expande meu espírito à minha volta. Alguma coisa fria e fechada, bem no íntimo, faz-me buscar o eterno brilho do amor, até dissolver-me, aquecer-me e entregar-me. As lágrimas, risos, gritos, gargalhadas, a vitalidade envolve-me como uma dança. Não posso parar agora. Corri todos os riscos propositalmente, porque acredito no amor. E acidentalmente, porque muitas vezes fui ingênua e corajosa para simplesmente abrir os meus braços. Não tenho apenas curiosidade, eu tenho sido consumida na chama da esperança, mas sempre revivo após o exercício da dor. E para meu espanto, repetidas vezes, ela me ensinou a amar. Cada vez que sacudo a poeira da experiência, estou mais plena, mais forte, mais perto do milagre de quem sou realmente. E como parte da humanidade, de quem todos nós realmente somos. Tenham fé,
no amor que há em vocês. É assim que ela inicia esse livro. Uma professora famosa de psicologia da Universidade de Harvard, que teve a coragem de escrever sobre o amor. E a reflexão de hoje, possa nos fazer lembrar que a vida é muito rápida. Meu professor de meditação dizia assim, ó, puf, puf, como o Jimmy, puf. De repente, ele não está mais lá. Possamos nos dar a chance, enquanto estamos aqui, de crescer no amor. Se tivermos que perdoar alguém, se tivermos que ir buscar ter uma conversa importante, espiritualmente inadiável com alguém, que o façamos. Não vai tirar pedaços, vai acrescentar. Possamos lembrar do amar e perdoar. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Não percamos a oportunidade, não percamos tempo, porque de repente, e a alma depois vai olhar tudo isso e dizer, puxa vida, olha a chance que eu tive, e dessa vez não aproveitei, vou ter que me organizar para aproveitar numa próxima vez. Exatamente sobre isso, na obra do Brecheret, simplicidade, a humildade do amor. O animal, humildemente, se oferecendo para carregar o divino, mundo, afora. E o francisquinho, abraçando o mundo na sua simplicidade. Todos os franciscos do Brecheret têm essa qualidade. E aqui, eu nem sei se eu consegui marcar. Tem um que está abraçando a si próprio. Esse francisquinho era da capela da fazenda. O alto amor. O primeiro passo é que a gente consiga abraçar as nossas próprias questões, para que depois a gente possa desenvolver um amor maior pela humanidade. Um amor capaz de colocar anjinhos curando as chagas do Jesus. Cada um de nós, nessa terra de avanço, doído, muitas vezes sofrido, é um Jesus crucificado, precisando de um anjinho para aliviar as dores. Cada um de nós é uma pequena mão que pede beijo. Essa que é a verdade.
é isso. Eu tenho a certeza, franciscanamente, que Alice diria, iniciando o 30º ano de trabalho do Grupo Francisco de Assis. Esse ano, nos cadernos, nós chegaremos a 30.000 pessoas. Recebendo tratamento, orientação, desenhos e fotografias. Basta começar. Na sala de cada um de vocês, Deus está esperando para agir. E assim é. Graças